Falei naquela época, gente, 180 milhões naquela época, você trazia o Luiz Henrique ou trazia o Almada. Caras que ganham o título. Pega o segundo gol do Flamengo. O Gerson tá com a mão na cadeira, não marca ninguém. O Pedro tabela, recebe na entrada da área, o Gerson olhando. Ele toca no Samuel Lino, o cara faz o gol. E o Gerson olhando. Sabe? O Matheus Pereira, eu sou o cara que mais elogia o Matheus Pereira. Pô, que 10 maravilhoso, pedindo a Copa do Mundo. O cara não joga nos grandes jogos. É esse o pensamento do torcedor. É disso que o torcedor reclama. Sabe, Ed? O grande jogador ele tem que aparecer nos grandes jogos. Como aparece o Arrascaeta, como aparece o Pedro, como aparece o Flaco Lopes no Palmeiras. O Caio Jorge teve um aumento substancial, não faz mais gol importante, pô. Um cara que ano passado fazia gol até no pensamento. Então esses caras têm que voltar a conversar, ver o que está acontecendo. O Cruzeiro não pode ficar investindo e gastando dinheiro, jogando dinheiro fora para não ganhar nada. Sabe, eu entendo, é um projeto de médio a longo prazo, vamos entender. Mas vamos perder jogando bola, pô. O Cruzeiro ontem teve 10 ou 15 minutos de Cruzeiro. No mais só deu o Flamengo, cara. Eles fizeram a estatística aí do Matheus Pereira, Regis. Pô, o Matheus Pereira tem assistência e gol contra time pequeno, em decisão. Todos os grandes jogos que o Cruzeiro disputou, Sul-Americana, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ele não consegue jogar, Regis. Fica difícil defender um cara desse. Eu falei naquela época, gente, 180 milhões naquela época, você trazia o Luiz Henrique ou trazia o Almada. Caras que ganham o título. Peguem o segundo gol agora, torcida do Cruzeiro, pega. O Gerson com a mão na cadeira lá, olhando. Nem correu na bola para tentar marcar, ficou olhando. E eu avisei que ele era assim no Flamengo. É porque o Flamengo tinha tantos grandes jogadores que o Gerson ou não fazia falta. Teve um ano maravilhoso em 19 e nunca mais jogou bola. Então, o Gerson é isso, gente. Não vai passar disso. Me fala um grande jogo do Gerson no Cruzeiro. Joga bem dentro da possibilidade dele. Ele é um bom jogador. Mas não é um Luiz Henrique, não é um Almada que vai dar um título ao Cruzeiro. Como, infelizmente, o Matheus Pereira não é esse cara. E eu sou suspeito porque eu sou fã do futebol dele. Achei ele um 10 espetacular que o Brasil não tem, exceto o Arrascaeta, que é uruguaio. Mas eu não vejo ele nos grandes jogos. Sabe? Quem decidia os grandes jogos eram os 10, era o Alex, era o Zico, era o Disseu Lopes, né? Era o Roberto Dinamite. Eram os 10 que decidiam. Hoje você não vê mais isso. É um ou outro aqui, outro ali. Agora, um cara que ganha 2 milhões por mês, ele tem que dar muito mais dentro de campo, Regis. Eu não entendo até hoje, Regis, o porquê o Arthur Jorge, que a gente tem reputado aí como um grande treinador, não bota o Lucas Silva com o Lucas Romero, que eram os pilares do Cruzeiro na campanha do ano passado. Eu não entendo por quê. Porque o Lucas Silva tem fôlego, ele é cruzeirense, ele ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil lá dentro, ele conhece o clube como poucos, ele fez uma dupla com o Romero imbatível. Aí ele prefere botar o Gerson, porque custou 180 milhões, para marcar um cara que não marca ninguém. Sabe? Seria muito mais interessante ele entrar com o Romero, o Lucas Silva, ou esse Zé Lucas que chegou, que é novo, é jovem, né? E o Gerson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, mais um atacante, do que ele entrar como ele tem entrado. O Cruzeiro está muito vulnerável, não tem marcação no meio-campo, Regis. E você ganha o jogo no meio-campo, Regis. Não tem como. Tem hora que acontece alguns negócios no futebol brasileiro que a gente não vê muita explicação, né? Um jogador, para você gastar 180 milhões nele, ele tem que chegar e alterar a cotação do dólar. É cara para chegar e falar, ó, esse time é meu, eu sou o chefe do time. Algo que não aconteceu com o Gerson. E nem vai acontecer também, né? Muita reclamação também com relação ao desempenho dos principais jogadores do Cruzeiro, que mais uma vez deixaram a desejar num jogo decisivo. E aí não tem como a gente não falar do Matheus Pereira. Ele mesmo deu uma entrevista depois do jogo, dizendo que se cobra muito para ser decisivo nesse tipo de jogo, mas a verdade é que o Matheus Pereira passou ileso nos 2 jogos contra o Flamengo, ele quase que não jogou. E acho que a gente precisa falar da Libertadores do Caio Jorge também, né? 7 jogos na Libertadores e nenhum gol marcado. Um centroavante que o Cruzeiro recusou proposta de mais de 30 milhões de euros no início da temporada. Não pode jogar 7 jogos de Libertadores e não marcar nenhum golzinho, né, Seabra? O Caio Jorge, se a gente pegar... A gente estava lá no Mineirão no primeiro jogo e em determinado momento eu até perguntei, a Amanda do meu lado, falei assim, o Caio Jorge está em campo, gente? Até agora o Tarabal não falou o nome dele, isso era segundo tempo. Ontem, mesma coisa. Então, assim, eu entendo muito o lado de
de algumas pessoas. E agora vai sobrar para todo mundo, né? A caça às bruxas vai para todo lado. Vai sobrar para Pedrinho, para Arthur Jorge, para os jogadores, para todo mundo. Mas eu coloco muito na conta desses jogadores que você perguntou. Porque se a gente pegar o Arthur Jorge, ele colocou em campo o que se esperava. A gente ficou debatendo a semana inteira se ia jogar o Fagner ou se ia jogar o William. Se ia jogar o Vidalba ou se ia jogar o Rojas. Então qualquer um que entrasse ali, ok, podia dar certo, podia dar errado. E deu errado. Beleza, mas podia ser qualquer um deles e podia ter dado certo. Muita gente descendo a lenha no William aí. O William foi um dos melhores jogadores contra o Flamengo no jogo no Mineirão. E aí? Como é que faz? Ele foi mal na hora que não foi mal, beleza, mas faz parte. O Rojas, que pra mim até hoje não se explicou, é outro. Podia ser o Vidalba ali? Podia. O Vidalba podia ter errado, o Cruzeiro podia ter perdido em cima dele? Podia, faz parte também. Agora, vamos lá, vamos pensar então nesses que você falou. Ou seja, pra mim, eu não tô isentando o Arthur Jorge, não. Mas ele fez o que se esperava. Ele botou o time em campo e falou, vamos ver. E aí nós não estamos falando de nenhum juvenil, de nenhum jogador que acabou de subir. Nós estamos falando de um Gerson, nós estamos falando de um Matheus Pereira, nós estamos falando de um Caio Jorge, nós estamos falando de jogadores que, vamos combinar, né? São esses caras aí que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar desses caras que batam no peito, botam a bola no chão e falam, vamos jogar? Vamos acalmar aqui o negócio? Eu não vou esperar, por exemplo, que o Otávio faça isso. O Otávio é um menino, acabou de subir. E ele, debaixo dos paus ali, ele pegou muito mais uma vez. Ele fez o que podia. Agora, nervoso, chutou a saída de bola toda errada. Aliás, falar em saída de bola, só um parênteses aqui. Eu não sei de onde o Cruzeiro inventou essa saída de bola à lá Fernando Diniz agora, que, pelo amor de Deus, passou da hora de parar, né? Porque não deu certo em nenhum momento ali. Nenhum momento. Negócio de o Otávio põe a bola, toca pra cá. Quase que o Cruzeiro toma gol ali umas 3 vezes. Enfim, mas eu coloco muito na conta desses caras que você falou, porque o Matheus Pereira, que eu considero, se não o melhor jogador do Brasil hoje, mas tá ali, logo ali. Cadê o Matheus Pereira na hora que precisa dele? O Arrascaeta a gente viu, cadê ele? Caio Jorge, que também foi artilheiro de tudo ano passado. E aí? O Pedro, vamos passar pro outro lado, já que nós estamos comparando. Olha o que o Pedro fez no jogo ontem. Aí o Caio Jorge com o Pedro a gente vai comparar. O Gerson também, que é outro jogadoraço, que pra mim é muito acima da média. Olha o que o Jorginho jogou ontem. Então, assim, esses jogadores aí é o que a gente espera. Eles vão jogar sozinhos? Não vão jogar sozinhos. Mas se eles estiverem numa noite que eles batam no peito, que eles chamam a responsabilidade e vão pra cima e vão pra dentro, todo mundo vai junto. A garotada, o Romero, o Fabrício Bruno, todo mundo vai e tal. Agora, se eles simplesmente passarem de liso, aí fica difícil também de cobrar dos outros, né? O Matheus Pereira não pode ter... Eu vi uma estatística aí que eu nem separei, porque ela é tão grotesca que eu acho que não vale nem a pena. Comparação dele com a Arrascaeta? Não. Os números dele em mata-mata com a camisa do Cruzeiro. É um negócio constrangedor, cara. É uma coisa impressionante, enfim. O Pereira, eu não sei o que acontece, Gris. Não sei se é o que se espera muito dele, aí os adversários só marcam ele e ele não consegue jogar. Não sei o que acontece, mas todo mata-mata ele desaparece. Eu sei que o Matheus é um cara que já teve seus problemas psicológicos, enfim, tem muito respeito por essa questão, mas hoje ele parece estar feliz no Cruzeiro, graças a Deus, e a torcida gosta muito dele, ama ele, trata ele com muito carinho, ele precisa olhar para esses jogos com um pouquinho mais de tesão, um pouquinho mais de brilho. Futebol, a gente sabe, né? Libertadores da América, uma competição que exige tanto, não só da parte técnica, mas da parte emocional, da parte anímica também das duas equipes. Ontem o Cruzeiro deixou a desejar muita coisa, né? Eu queria que o jogo de ontem tivesse começado no segundo tempo, viu, Cris? Porque a primeira parte do Cruzeiro foi para esquecer. Eu até no início imaginei que pudesse ser uma estratégia montada pelo Cruzeiro para tentar ali me confortar um pouquinho do que eu estava assistindo. Mas foi um Cruzeiro que não tinha atitude, foi um Cruzeiro que não conseguiu competir, e aí sem tirar o mérito da equipe do Flamengo. Mas a gente sabe, né? Eram oitavas de finais da Copa Libertadores da América, jogo de volta. Se você não reagir que seja mínimo possível, você vai tornar o jogo só cada vez mais difícil. Acho que foi um pouco do que aconteceu com o Cruzeiro. Foi um Cruzeiro que não esboçava nenhum poder de reação. Foi um Cruzeiro que, para mim, não entrou com a energia necessária. Parecia que era um jogo de 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e que ainda tinha mais a competição toda pela frente para o Cruzeiro recuperar os pontos perdidos daquela partida. E não passamos um vexame nesse jogo com o resultado final, porque o Flamengo acabou não conseguindo ser efetivo. Não conseguiu ser eficiente nas suas finalizações, porque produziu na primeira etapa enquanto o Cruzeiro assistia apenas o Flamengo em campo.
E aí o segundo tempo, acho que o Cruzeiro deu uma chacoalhada no intervalo, acho que o Cruzeiro voltou com um comportamento condizente com uma Libertadores da América, mas durou pouco tempo, né? Belíssimo gol do Lucas Romero, a gente não pode deixar de falar, que numa jogada individual acabou reacendendo o Cruzeiro dentro do jogo, até esperava mais, porque o gol feito pelo Cruzeiro foi ali perto dos 10, 12 minutos do segundo tempo e tinha bastante tempo ainda para o Cruzeiro reagir, né? Mostrar ali o seu poder de ação. Acabou não acontecendo, foi mais uma vez o Flamengo incisivo e mostrando a sua superioridade, né? Tanto técnica quanto na vontade. Eu costumo dizer que ainda em jogos que são equilibrados, como foi o próprio Cruzeiro contra esse mesmo Flamengo no primeiro jogo, aqui no Mineirão, você tem que querer mais que o seu adversário. Você tem que mostrar que quer mais do que o seu adversário. E não tive esse sentimento dos jogadores do Cruzeiro como um todo. Talvez uma das partidas piores que eu vi, um primeiro tempo pior do que eu vi nessa temporada de 2026 do Cruzeiro. Tecnicamente, taticamente falando, animicamente falando, enfim, acabou ali por merecimento. Porque o Flamengo não só aproveitou que o Cruzeiro estava em baixa, mas conseguiu mostrar o porquê de ter a capacidade que eles têm dentro do campo, de fazer a diferença, com jogadores também que fazem muita diferença. E mais uma vez, para fechar, a gente pôde acompanhar que o banco de reservas ainda faz muita diferença. Falávamos sobre isso no primeiro jogo aqui no Mineirão, mas ontem eu senti a mesma coisa, tive o mesmo sentimento, né? As mexidas do Cruzeiro ainda de forma tardia, e aí nem entendi tanto assim com relação ao Arthur Jorge, por isso compartilho um pouco das responsabilidades, não é só o Arthur Jorge o responsável e também não é só os jogadores o responsável pela derrota de ontem, mas falta, né? Falta qualidade, falta você olhar para o banco e falar, eu preciso de 2, 3 mexidas, e essas mexidas é que vão fazer a diferença quando você não está bem, como aconteceu no jogo de ontem. E o Flamengo, mais uma vez, mostrou que o banco forte faz a diferença em qualquer campeonato. Uma das principais apostas do Cruzeiro para 2026, Caio Jorge não conseguiu balançar as redes na campanha da equipe na Libertadores. A Raposa se despediu do torneio na última quarta-feira após perder por 2-1 para o Flamengo, no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final. Ao todo, o atacante disputou 8 partidas na competição e terminou sem gols. Dos 10 gols marcados pelo Cruzeiro na Libertadores, 4 saíram dos pés de Matheus Pereira. Os outros 6 foram divididos entre Vila Real, Fagner, Christian Sinisterra, Arroio e Lucas Romero, com um tento para cada jogador. Apesar do jejum, Caio Jorge teve algumas oportunidades para marcar. Na estreia diante do Barcelona do Equador, o atacante quase abriu o placar ao cabecear na pequena área, mas parou em uma defesa de Contreras. Já contra a Universidade Católica do Chile na quarta rodada, teve a chance de finalizar com um gol vazio, porém perdeu o equilíbrio e mandou a bola para fora. Na rodada final da fase de grupos, KJ chegou a balançar as redes diante do Barcelona, mas o gol acabou invalidado por impedimento. Nos confrontos contra o Flamengo pelas oitavas, o camisa 19 teve apenas uma oportunidade clara. No segundo jogo recebeu passe em profundidade dentro da área, mas finalizou para fora em uma jogada que poderia ter colocado o Cruzeiro à frente quando o placar estava empatado. Mesmo sem marcar, Caio Jorge teve participação direta em 2 gols da equipe na competição. Na terceira rodada da fase de grupos contra o Boca Juniors da Argentina, foi dele a assistência para Vila Real marcar o gol da vitória. Depois, na goleada por 4-0 sobre o Barcelona, novamente na fase de grupos, o atacante serviu Sinisterra, que anotou o terceiro gol celeste. O desempenho contrasta com a temporada de 2025, quando Caio Jorge viveu um dos melhores momentos de sua carreira com a camisa do Cruzeiro. O atacante terminou o ano como principal goleador da equipe, com 26 gols, além de conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, e da Copa do Brasil, com 5. Em 2026, embora esteja abaixo dos números apresentados na temporada anterior, Caio Jorge continua sendo o artilheiro do Cruzeiro no ano. O atacante soma 15 gols, sendo 6 no Brasileirão, 2 na Copa do Brasil e 7 no Campeonato Mineiro, competição na qual também terminou como goleador máximo. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!